Atenção, representantes das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado se reuniram com a família de Moise Kabagambé. O objetivo é acompanhar as investigações, além de cobrar a apuração e punição dos responsáveis pela morte do congolês. Jackson Silva conta pra gente. Na mesa, a família do congolês com representantes dos direitos humanos. O encontro aconteceu na OAB, no centro do Rio. A Comissão dos Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados também entrou no caso. O grupo vai avaliar e investigar denúncias relativas a ameaças aos estrangeiros. A gente vai reforçar e está reforçando, porque ficou claro para a gente, essa questão do sigilo das investigações. É um sigilo para quem? Para a família? É importante que a família, que os advogados tenham acesso às investigações. Nós também pedimos uma reunião com o governador do estado. A missão tem por finalidade acompanhar as investigações sobre o assassinato por espancamento de Moise Kabagambé, de 24 anos. O fato de que as investigações estão centradas em 3 pessoas, quando os vídeos que foram exibidos já mostram que por ação ou omissão, outras pessoas também participaram desse processo. Isso tem que ser investigado. Inclusive pessoas que receberam ou deram telefonemas durante as agressões, que talvez estivessem de alguma forma comunicando, recebendo orientações ou dando orientações a quem quer que seja. O crime aconteceu no dia 24 do mês passado, neste quiosque, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Tudo foi revelado nas imagens de câmera de segurança do quiosque Tropicália, onde Moise foi morto a pauladas. Desde então, a família do congolês passou a ser representada pela Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. A família de Moise desistiu do quiosque na Barra com medo de represália. Uma reunião será marcada com o prefeito Eduardo Paes para decidir uma solução. As medidas que estão sendo tomadas, pelo menos inicialmente a que a prefeitura tomou, se mostrou inócua. Porque passar para a família como uma forma de compensação a administração do quiosque onde houve o crime, na verdade, nenhuma pessoa no juízo são vai assumir uma coisa como essa. Hein? A barbárie repercutiu em vários pontos do mundo. Apesar da violência, ainda há pessoas usando as redes sociais para criticar a vítima. Nesta postagem, o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, chamou Moise de vagabundo. A família do congolês vai processar Sérgio Camargo. Não dá para admitir que no Brasil volte a acontecer tragédias como essas, um massacre como esse, um crime tão bárbaro. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu falei da primeira vez aqui? Né? Que vou dar quiosque, todo mundo sabe, todo mundo vai numa onda. Todo mundo é emocionado demais. Eu falei, gente, não é assim. Não é assim. Vamos tratar primeiro da morte absurda, vamos dar apoio à família, vamos, sabe, é umas coisas que acontecem. Enfim, eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente, ao vivo direto, onde aconteceu essa reunião que a gente acabou de mostrar na sua reportagem, né, Jackson? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Antes de falar com o Dr. Rodrigo Mondego, só ressaltar essa reunião foi muito importante, porque eles ressaltaram também, doutor, sobre a questão da Polícia Civil. Segundo eles, o vídeo divulgado nas redes sociais, na imprensa também, parece estar editado, então eles querem o vídeo por completo. Eu liguei para uma fonte lá da Polícia Civil, eles me informaram que não descartam a possibilidade de ouvir outras pessoas também. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, uma outra reunião para conseguir, né, sanar a dor dessa família. Então, qual foi o resultado dessa reunião hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, doutor Marcelo Carregosa. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. A reunião hoje, né, a gente teve junto à Comissão de Direitos Humanos do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, né, que se colocou à disposição não só de acompanhar o inquérito, né, de dialogar com as autoridades, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, aqui do Rio, né, e de pensarem, né, inclusive puxando uma audiência pública, para poder debater a questão do imigrante e do refugiado aqui no Rio, sabendo-se que o Moise não era único em situação de trabalho degradante, que além da morte, da bárbara morte dele, enquanto ele estava vivo, ele estava numa situação de trabalho degradante, sem direito trabalhista nenhum, trabalhando de sol a sol, e tudo que infelizmente
é uma realidade que piorou muito nos últimos anos com o fim aí dos direitos trabalhistas, né? Com a diminuição dos direitos trabalhistas. Então foi, junto às comissões, eles pensaram também, em âmbito federal, de construir políticas públicas de não repetição, para que não acontecesse com outras pessoas o que aconteceu com Moisés. Sobre a reunião com o Eduardo Paz, já está marcada? Está marcada uma reunião amanhã com a prefeitura, a gente não sabe se é diretamente com o prefeito, da família, com representantes da Orla Rio e da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Doutor Rodrigo, desde o começo estou muito preocupada com essa história, porque a gente viu que ganhou grande repercussão na imprensa. Assim, vou tratar com o que é realidade, tá? Primeiro, se vai mexer com a história trabalhista, vai ser um movimento gigantesco, porque o Moise, ele não era funcionário do quiosque, né? Só para as pessoas entenderem em casa, tem os funcionários dos quiosques, os quiosques existem por uma concessão, tem 2 ou 3 funcionários que estão dentro do quiosque, o resto é tudo cardapeiro. Então, assim, não sei qual é a instituição que vai ter que do Leme ao Pontal fazer em todos tem o cardapeiro, que é o que o Moise fazia. Que chega, Ministério Público do Trabalho, o Carregosa está me alertando, então isso levanta uma cortina, a morte absurda do Moise faz assim com uma cortina, porque assim, logo que aconteceu eu fiquei pensando, pô, o Moise trabalhava sem direito trabalhista no quiosque, não. Do Leme ao Pontal, os cardapeiros, que é uma realidade, o Mondego falou uma coisa, que aumentou bastante com a crise, óbvio. E aí você tem um subemprego do subemprego, que eles chegam lá, pegam o cardápio do Tropicália, do outro, tal, pegam e aí vão onde você está sentado, te oferece, você acha que você está comendo de uma barraca, o primeiro que ficar pronto ele traz para você e ele ganha uma comissão no final do dia. Então assim, do Leme ao Pontal acontece isso. Então abre uma cortina para o Ministério do Trabalho de uma força-tarefa para se acabar com, porque é ilegal e acontece em todos. Não acontecia só no Tropicália ou nesse ou naquele, acontece em todos. Segundo ponto, a questão da morte do Moise, eu quero saber como as instituições precisam trabalhar para que se faça, que eu penso sempre na mãe, do que ela quer é justiça, né, Carregosa? É que ela quer aqui, ó, quem que está envolvido, quem que era envolvido, quem participou, quem praticou também o crime de omissão diante de um fato como esse, de uma barbárie como essa, né? Exatamente, assim, eu primeiro quero mandar um abraço para o Rodrigo Mondego, né? Eu fico realmente muito feliz que seja até o próprio Rodrigo Mondego que esteja cuidando do caso, assim. Porque o que acontece, assim, por mais que a gente tenha muitas vezes posições bem diferentes, né? Eu tenho um respeito muito grande por ele, principalmente pela coerência, e uma coisa muito certa. E o Mondego sabe muito bem que é isso, que né, de outros carnavais que a gente já sabe que quando tem um caso desse, torna um verdadeiro espetáculo. Então as pessoas estão mais preocupadas em jogar pra galera. Então, assim... É isso, é um lado contra o outro, vira um fla-flu, entendeu? E tem o sofrimento da família, e no final das contas a família está jogada. Então, assim, essa reunião que você vê que o Mondego participou, ele sabe bem, a gente sabe bem que metade ele está mais preocupado com o marketing que isso vai acontecer, vai para a sua autopromoção, e não necessariamente para ajudar ou tentar mudar uma realidade que está acontecendo. Então, eu fico feliz com o Mondego, porque eu sei que o trabalho do Mondego, eu sei que ele realmente acompanha as famílias, não vai largar essa família da noite como... Ele sabe muito bem que muita gente larga, isso não importa se a pessoa defende o lado de esquerda ou de direita, isso é uma coisa assim, depois que perde a serventia, né, a pessoa está mais preocupada em realmente em fazer holofote com sofrimento e ganhar like com esse sofrimento do que efetivamente tentar mudar uma realidade. Agora você vê uma reunião como essa com o Instituto, com senadores, isso é muito importante do peso que isso representa. Assim, e o acompanhamento, o caso não esquecer realmente a brutalidade que foi e realmente fazer mudanças importantes. Porque diante do caso, sim. Porque não é fácil fazer essas mudanças, não é fácil. Não, eu falei, é uma cortina gigante. Todo mundo conseguiu o que queria que aparecer, você vê que a família vai estar jogada. Por isso que eu fico feliz de escutar o Mondego, porque eu sei que o Mondego não larga os familiares, as pessoas que ele defende. Entendeu? Ô Mondego e Carregosa, eu só queria falar uma coisa, eu como jornalista fico pensando, porque eu acho que tem certos seres humanos que falam coisas chocantes pra gente dar pau que a gente acaba dando. Eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas o cara que postou lá, que é um desserviço, aquele ser humano é um desserviço, né? Que postou em relação, a família vai processar, você sabe de que eu tô falando, que chamou o Moise de vagabundo. Então, primeiramente falar pro doutor Marcelo Carregosa que a admiração é recíproca, nós vemos bastante trabalho dele, tenho um enorme respeito, tá, pelo trabalho dele, como eu tenho também todo mundo do SBT que acompanha diversos casos que muitas pessoas não acompanham, né, tá até conversando com o Jackson aqui, de casos que o SBT Rio acompanhou e só a gente, o SBT Rio, ficou sabendo, não teve a repercussão
necessária, né, e a repercussão como teve nesse caso do Moise. Sobre esse sujeito aí, né, que chamou o Moise de vagabundo, né, ele sim tem uma postura, aí não estou associando ele a criminoso, mas que a gente pegar no dicionário o que é vagabundo, né, uma pessoa que não trabalha, que fica à toa, né, está muito mais próxima da figura dele do que do Moise, que era um cara que trabalhava de sol a sol para poder levar sustento para casa. Esse sujeito que ganha aí uma fortuna dos nossos bolsos, né, meu, do Carregosa, do Jackson, de todo mundo que está passando aqui na rua, paga imposto para sustentar esse sujeito aí que ganha uma fortuna para poder ficar escrevendo besteira na internet e não trabalhando. Então, se tem alguma figura aí que pode ser chamado de vagabundo, é muito mais esse sujeito do que o próprio Moise, que era um trabalhador. E isso a gente afirma desde o início, e era um trabalhador, né? Então, a gente já está articulada junto à Defensoria Pública da União, que irá ingressar na parte civil contra esse sujeito, né? E a fundação dele, porque ele, ali na postagem dele, ele não está falando como pessoa física, ele está falando como instituição. Quando ele diz que não vai dar homenagem ao Moise, ele está falando como presidente da Fundação Palmares. Então, a Fundação Palmares e o governo federal tem que responder também pelo que ele está falando, né? E a parte criminal a gente já está articulando aí para, nos próximos dias, a gente encaminhar também, porque é nítido aí o crime de racismo promovido por ele. Doutor, só uma observação sobre a questão do quiosque. A família está com medo de represária desse quiosque, né? Então, alguma solução de, pelo menos, dar um quiosque na zona sul do Rio? Então, a gente pontuou essa questão da segurança desde o primeiro momento. Só que a gente não pode tutelar a vontade, né, das famílias que a gente assiste. A gente sempre tem que tomar o cuidado. Tem coisa que é só a família pode decidir. É só a família que está ali do sofrimento, é só a família que está acompanhando de frente o caso. E a família já sabe desde pronto que a indenização vai demorar para sair e tudo mais, né? Então, a família decidiu naquele ponto ali aceitar, né, sem pensar muito no caso, né, sem pensar na situação. Quando o dono do quiosque diz que não vai sair, a família obviamente fica com medo e decide não aceitar. A opção que tem é ou aceitar um quiosque que esteja vazio, né, que não vai ter conflito com ninguém, de preferência afastado da onde aconteceu o fato, de repente na Zona Sul, existe quiosques vazios hoje, ou de repente em algum local da prefeitura, né, algum outro quiosque na região da Pequena África, no centro do Rio, por toda a questão histórica da população negra, né, e da diáspora africana que está aqui. Rodrigo Mondego, obrigada pelas informações. Isso é o que eu sempre ponderei aqui, que as pessoas são tão emocionadas, vão tanto na onda, a gente tem que ver pela família e o que é possível para a família. Obrigada, Jackson Silva.